Boa tarde a todos. Professora Evelyn Poiares, Direito e Trabalho. Estaremos juntos nessa segunda fase, no 24º exame da OAB. E hoje estou trazendo para vocês um vídeo para convidar a todos a conhecer o nosso curso Esfera e para que juntos possamos estar aqui vencendo essa batalha da OAB durante todo esse trajeto. E aí, junto comigo, com a professora Maria Inês, vamos caminhar para a nossa vitória com o nosso curso Esfera. E hoje eu vou trazer para vocês o tema petição inicial. Apenas uma introdução para vocês, para que assim o aluno possa enxergar a estrutura da petição inicial no processo do trabalho. Então, comigo aqui, ó. Quando você pensar em petição inicial, quando você pensar numa reclamação trabalhista, no processo do trabalho, no direito do trabalho, o que você deve ter em mente na estrutura dessa reclamação trabalhista? Vamos imaginar que a peça você está diante, porque você, meu aluno, você sempre fica ansioso, qual é a peça, o que eu vou fazer, que tipo de peça, não sei por onde começar, tenho receio de identificar a peça. Aqui no curso não. Aqui comigo, com a professora Maria Inês, vocês podem ter certeza que o aluno vai aprender passo a passo da petição inicial, passo a passo da contestação, dos recursos, da medida que pode ser objeto de prova. O aluno conosco aqui no curso vai aprender de forma pausadamente a construir a peça que pode ser objeto da prova. Petição inicial, o que você vai ter que ter em mente? O artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Pensou na petição inicial, na sua cabecinha, por onde eu começo a peça? Pelo endereçamento. Professora, como é que eu devo endereçar essa peça? Eu posso abreviar, o que eu devo citar nessa peça? Nesse endereçamento, você tem que dirigir a peça para o excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho. Mas se liga aqui nessa informação que eu vou passar para vocês, sem abreviação, ok? Toda a estrutura, todo o endereçamento da peça por extenso. Aqui no quadro, apenas para título de otimizar o tempo, eu com vocês, eu vou colocar abreviado. Você, meu aluno que está em casa, na peça é petição inicial, como é que você vai endereçar? Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho. Todo ele por extenso, espacinho da vara do trabalho de reticências. Por que reticências? Porque aqui, nesse espaço, é o local da prestação de serviço. Nesse local da prestação de serviço, qual é o artigo que nós vamos buscar no endereçamento? É o artigo 651 da CLT. Então, você que está diante do reclamante, que procurou por você dizendo que o seu empregador lhe demitiu, não pagou corretamente as verbas rescisórias, que precisa cobrar diferença de hora extra, 13º, férias, aviso prévio, aonde é que você deve propor a ação? Artigo 651, caput da CLT é a regra. Qual é a regra? Local da prestação de serviço. Não importa aonde você foi contratado, ou mesmo que essa prestação de serviço seja no exterior, a regra está no caput do artigo 651 da CLT. Então, você tem que ficar de olho na informação do problema. Se o empregado diz o problema, foi contratado no Rio de Janeiro, mas terminou a prestação de serviço, aonde, professora? Terminou em Niterói, terminou em São Paulo, terminou em Recife, terminou em Nova Iguaçu. Aonde é que você vai colocar aqui o endereçamento? No último local da prestação de serviço. Logo depois que você faz o endereçamento, na sua cabecinha você já vai pensar na qualificação. Pensou na qualificação? Você vai pular, algumas linhas. Professora, quantas linhas eu tenho que pular entre o endereçamento e a qualificação? Quantas? Aqui uma dica para vocês.
vocês que vão estar fazendo a prova da segunda fase, do 24º exame, se liga na dica. Você não pode ficar pulando muitas linhas. Você só tem 5 laudas, 150 linhas. Então, se você desperdiçar a linha, pode ser que no final, para o fechamento da peça, você tenha um problema. Porque vai faltar linha para você. Então, no máximo, 2 linhas. Professora, a pergunta do meu aluno que está em casa. Professora, eu posso escrever aqui, 10 linhas? Pode, não tem problema. Mas é obrigatório, professora? Não. O examinador já sabe que quando você pula essas linhas, você já está indicando um espaçamento. Não é obrigatório, ok? Pulou algumas linhas, não há necessidade de colocar. Eu até peço para o meu aluno, não colocar. E aí, professora, você começa na qualificação. E essa qualificação, quando eu digo qualificação, você tem que pensar nos 2 casos. Você tem que pensar na qualificação do reclamante, que é o autor, e pensar na qualificação do reclamado, que é o réu. Professora, eu começo pelo autor, o empregado que é que me procura, sendo uma petição inicial, uma reclamatória trabalhista básica, comum. Professora, como é que eu devo qualificar? Vou dar uma dica para vocês aí que estão em casa. 840 da CLT, no parágrafo 1º, são os requisitos base de uma petição inicial. Porque na petição inicial, lá do 840, diz assim: a reclamação trabalhista, ela pode ser verbal ou escrita. Sendo escrita, parágrafo 1º diz que deve conter o juízo a quem é dirigida. Além disso, deve ter o quê? A qualificação das partes. Depois da qualificação das partes, tem que ter o quê? Uma breve exposição dos fatos em que se funda o litígio. Depois dessa breve exposição dos fatos, o que é necessário conter? O pedido, com as suas especificações. Fez o pedido, data e assinatura. É o que consta do artigo 840, parágrafo 1º. Mas é suficiente isso? Não. Para o exame da ordem, para o examinador, além do 840, é necessário que você trabalhe o 840. Eu vou colocar um companheiro dele. Qual é o companheiro que eu vou colocar? O artigo 319 do CPC. Você pensa no 319 do CPC, aí você lembra dos requisitos da petição inicial lá do processo civil. Aí você vai ver que fala também da qualificação, da fundamentação, da produção de provas, do valor da causa. Esses requisitos também serão utilizados no processo de trabalho. Professora, então, além do 840, parágrafo 1º, eu também posso utilizar o 319? Pode não, meu amor, você deve. Nós vamos utilizar o 840, parágrafo 1º, cumulado com o 319 do CPC. E no 319 do CPC tem a qualificação das partes. E aí, deixa eu colocar aqui no quadro para vocês, quando você pensar na qualificação das partes, olha só, se liga, acostuma isso, eu sempre vou falar isso para vocês. Quando for importante, eu sempre vou utilizar a expressão #se liga. #se liga. Na qualificação das partes, e eu aqui estou falando do autor, que na petição inicial leva o nome de reclamante. Quer saber como vai qualificar? O artigo 319 do CPC nos diz a qualificação. Por quê? Porque nessa qualificação deve conter 11 itens. 11, professora, começa em nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão. Deixa eu apagar para cá. Vou colocar assim, senão não. Aqui, deixa eu começar aqui. Estado civil,
profissão. Além da profissão, pega aqui embaixo, Lucas, pega, não pega? Então vamos lá. Profissão, identidade, CPF, carteira de trabalho, número e série, PIS. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta o quê, professora? Olha agora aqui, ó. Nome da mãe, data de nascimento, endereço completo com CEP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Professora, então é isso que eu tenho que colocar na minha petição inicial? É. Então, quando você pensar que está defendendo, que você está representando o autor, logo depois do endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, espacinho, da vara do trabalho de espacinho, local da prestação de serviço, tudo por extenso, vem logo o quê? A qualificação. Professora, como é que eu vou qualificar? Isso aqui, ó. Esses dados são obrigatórios na qualificação, mas, olha eu aqui de novo, hashtag se liga. Essa qualificação você não inventa. Você trabalha com as informações do examinador. Quais foram as informações oferecidas no caso concreto? O examinador lhe deu essas informações, você utiliza todas elas. O examinador lhe deu algumas, você só utiliza aquelas fornecidas pelo problema. Você não vai criar dados, você não vai inventar fatos. Professora, então, por exemplo, se só vier o nome, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, identidade, CPF, carteira de trabalho e mais nada, e o endereço, eu só falo isso? Isso aí. Professora, não veio nada. Não veio qualificação nenhuma. O que eu faço? Das duas, uma. Ou tudo assim. Como assim, professora? Vai vir o nome do cliente que lhe procura, José da Silva, e depois, cada uma de forma genérica. Então, você vai colocar assim, nacionalidade, pontinho, pontinho, pontinho. Profissão, pontinho, pontinho, pontinho. Reticências. Estado civil, pontinho, pontinho, pontinho. E vai embora. Ou então, dica da professora, não veio, a FGV também aceita. E você ganha tempo, porque é isso que nós queremos com vocês. Eu quero que vocês saibam a estrutura da peça, que vocês memorizem a estrutura da peça e, principalmente, otimizem o tempo de vocês. Na qualificação, sabe o que você pode fazer? Utilizar após o nome do seu cliente, José da Silva, você pode utilizar a expressão, entre parênteses, qualificação e endereço completo com CEP. Professora, você está dizendo então que para não gastar muitas linhas, se não vier essas informações, ao invés de colocar cada uma delas de forma genérica, eu posso, professora, logo após o nome, porque vem lá, qual é o endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da vara do trabalho de local da prestação de serviço, pula 2, 3 linhas, tá bom? Vem a qualificação. Nome do seu cliente, José da Silva. Logo depois do nome, qualificação e endereço completo com CEP. Beleza? Ok. Mas, professora, se vier a informação, o que eu faço? Utiliza a informação da proposta do problema. Ok? E aí, continua, porque qualificação não é só isso. Logo depois da qualificação do seu cliente, aonde você apresenta o seu cliente, vem a continuação da qualificação. Qual é a continuação da qualificação, professora? Então, você vai dizer lá, José da Silva, qualificação, endereço completo com CEP. Vem através do seu
advogado. Adiante, assinado. Entre parênteses, procuração em anexo. Indicando o endereço profissional onde receberá notificações e intimações. Professora, por quê? Por que eu tenho que, logo depois de apresentar o cliente, eu tenho que dizer, vem através do seu advogado, infraassinado, adiante assinado, procuração e anexo. Primeiro, para afastar a hipótese do jus postulante, que está no artigo 791 da CLT. Você vai dizer, olha, aquela pessoa está ali, não está por conta própria. Eu aqui, sou advogado e eu tenho poderes para representar esse advogado. Inclusive, eu indico o meu endereço profissional, aonde eu vou receber notificações e intimações. Vírgula. Vem perante Vossa Excelência com fulcro nos artigos 840, parágrafo 1º da CLT, propor. O que você vai propor? Porque agora é que você tem que prestar atenção. O verbo que você vai utilizar na reclamação trabalhista é propor. Não pode ser apresentar. Você está ali diante de uma reclamação trabalhista, de uma petição inicial. É a primeira peça, é aonde você vai pedir para o juiz o quê? A condenação em férias, em 13º, em hora extra, em adicional noturno. Você vai contar para o juiz, olha juiz, ele me demitiu e não me pagou nada. Eu quero a condenação da empresa em A, B, C, D. Então eu estou propondo, e aí você vai propor. Vai propor o quê, professora? Você vai propor 2 pontos, vai pular uma linha sem sublinhar e você vai colocar o nome da peça. Reclamação trabalhista. Em caixa alta, destacado, sem sublinhar, porque nós não vamos identificar a peça. Ok? Olha, propor reclamação trabalhista com fulcro, é obrigatório você citar a fundamentação da peça. Qual é a fundamentação? 840, parágrafo 1º da CLT. Professora, tem uma dúvida do meu aluno que está aqui em casa. E ele me pergunta o seguinte, professora, posso indicar inclusive o 319 do CPC? Pode. Mas você não pode deixar de indicar o 840, parágrafo 1º da CLT, porque é esse o artigo que fala sobre a nossa petição inicial, os requisitos da petição inicial. Então, você vai propor reclamação trabalhista ou reclamatória trabalhista em face de quem? Da empresa, que nós vamos chamar aqui, empresa X. Professora, nessa empresa X eu tenho que qualificar? Tem. Você tem que qualificar. Por quê? Porque é a primeira peça. Você vai distribuir uma reclamação trabalhista. O réu, ele tem que ser o quê? Citado. Então, é necessário que você identifique, que você mencione a qualificação. Então, você vai colocar aqui, em face de empresa X. E você coloca o quê? Você, vírgula, pessoa jurídica. Provavelmente vem empresa X LTDA, pessoa jurídica de direito privado. Inscrita no
CNPJ sob o número. Aí eu tenho certeza que em casa você está assim, professora, eu posso abreviar? O que eu posso abreviar? Outra dica para vocês, ó, toda vez que eu falar dica, hashtag se liga. O que eu posso abreviar? Você pode abreviar artigo, você pode abreviar Constituição Federal, você pode abreviar CPF, identidade, PIS, CNPJ, você pode abreviar. OJ, orientação jurisprudencial, STF, TST, isso você pode abreviar. O que você não pode abreviar? Dentro do seu texto, você não pode abreviar nenhuma palavra que vai dar sentido à sua redação. Então, você não pode fazer assim, ó. Você não pode fazer assim. Não pode. Você tem que escrever por extenso, endereço, ok? Mas não há problema de você abreviar CNPJ, CPF, PIS, CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, você pode. E aí eu tenho certeza que você diz, professora, eu tenho um receio muito grande. Qual? Rasurei. Eu estou escrevendo a palavra e infelizmente eu rasurei. O que eu faço? Sem desespero. Rasurou, você escreveu uma palavra errado. Sei lá qual foi a palavra que você escreveu errado. Errado. Pronto, escrevi. Assim, risca e continua a palavra. Sem desespero nenhum. Identificou a peça? Não. Então, eu posso, professora? Pode. O que você não pode? Corretivo. Tentar apagar com a borracha para furar a folha. Nada disso. Você errou, rasurou. Calma, não rasurou, não. Escreveu errado, passa apenas um traço em cima da palavra. O que você não pode fazer? Brincar de colorir. Isso você não pode fazer. Se você fizer isso, você identificou a sua peça. Isso aí é proibido. Isso aqui é motivo de identificação da peça. Ok? E aí, para fechar aqui a nossa qualificação, você coloca empresa X, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número tal, estabelecida no endereço completo com CEP, vírgula, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Entenderam? Essa é a nossa qualificação. Esse é o primeiro momento da peça, mas você que está em casa, fica tranquilo, porque durante essa segunda fase, você comigo, com a professora Maria Inês, junto com a equipe do Esfera, nós estaremos juntos até o momento da prova, inclusive na sua aprovação. Nós vamos te acompanhar, nós vamos segurar na sua mão até o final. Eu sei que o primeiro momento da peça é desesperador. Eu não sei nem como começo, eu não sei nem como qualifico. Calma, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou fazer isso com vocês e eu tenho uma promessa com vocês. Eu vou ser chata, porque eu sou chata pra caramba. Por quê? Porque eu vou olhar a tua letra, eu vou olhar a forma como você escreve, eu vou te ameaçar. Como assim? Eu vou dizer que vou pegar esse apagador e vou brigar com você. Por quê? Porque enquanto você não escrever como o examinador quer, eu não vou deixar você desistir. Eu vou ficar com você. Quando eu digo eu, na melhor eu vou trocar esse pronome nós da equipe Esfera, professora Maria Inês, nós vamos acompanhar você até o final. Aqui, é só um gostinho da peça. Vem comigo para a segunda fase, de trabalho, processo de trabalho, curso Esfera, que aqui, a aprovação é certa. Eu conto com vocês. Até a próxima. Estaremos juntos nessa aprovação. Beijo, até já.